Bom dia, irmãos. Paz do Senhor a todos. Que bom nós podemos nos reunir nesta manhã de domingo mais uma vez, nesta sala virtual, para termos o nosso tempo de reflexão, de meditação na palavra de Deus. É um tempo curto, né? Não é um estudo longo, mas é um momento de pararmos um pouquinho e refletirmos na palavra do Senhor, uma meditação para o nosso coração, para a nossa vida, e para que Deus esteja nos abençoando nesse dia, que é o dia do Senhor, o domingo, começarmos na presença de Deus, né? Hoje é o dia do Senhor e não há melhor maneira e melhor lugar de começar esse dia senão na presença de Deus, separando um tempo para falarmos com o Senhor e também refletirmos na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te damos graça, Deus, pela semana abençoada que o Senhor tem nos dado, de atividades, de compromissos, de trabalho. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que o Senhor tem preservado nessa semana. O Senhor tem nos guardado, nos protegido. O Senhor tem acampado com os teus anjos ao nosso redor, Pai. Obrigado por estarmos com vida e com saúde. Obrigado por esse privilégio de podermos, nesta manhã de domingo, nos reunirmos na Tua presença para esse tempo de meditação na Tua palavra. Deus, eu peço a Tua bênção para as demais classes da nossa escola bíblica dominical, as palavras que foram preparadas e estão sendo compartilhadas nessa hora, que possa alimentar, fortalecer a fé e abençoar a vida de todos que estarão assistindo, Senhor, não apenas os adultos, mas os jovens, adolescentes e crianças, e mesmo pessoas que não fazem parte da nossa comunidade, da igreja, mas que porventura estiverem assistindo ou assistirem essa gravação, esse vídeo, que eles possam ser ricamente abençoados pelo Senhor. Pedimos a direção, a orientação do Teu Espírito Santo, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero ler um texto aqui para a nossa reflexão desta manhã, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 15 até o 26. É um texto um pouco longo, mas são 11 versículos, mas depois eu vou resumir o comentário aqui por conta do nosso tempo, tá bom? E vou estar lendo na versão da Bíblia Viva, uma versão mais clara, para nós entendermos bem essa palavra de Jesus aqui. Lucas 14, a partir do verso 15. Ouvindo isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: "Que privilégio será comer no banquete do reino de Deus?" E Jesus respondeu: "Certo homem preparou um grande banquete e convidou muitas pessoas. Quando tudo estava pronto, seu servo foi avisar os convidados: Venham, está na hora da festa, tudo está pronto." Mas todos eles começaram a dar desculpas, um por um. O primeiro disse: "Acabei de comprar um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe." Outro disse: "Acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Peço que me desculpe." Outro disse: "Acabo de casar-me e por esse motivo não posso ir." O servo voltou e informou ao seu senhor o que eles haviam dito. Então o dono da casa irou-se e deu a seguinte ordem ao seu servo: "Vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e coxos." E o servo disse: "O que o senhor ordenou foi feito, mas mesmo assim ainda há lugar." Então o senhor disse ao seu servo: "Está bem, então. Está bem. Então vá lá fora nas entradas e caminhos, e todos que encontrar, convide e obrigue-os a entrar, para que a casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados primeiro provará do meu banquete." Grandes multidões estavam seguindo Jesus, então ele voltou-se para elas e disse: "Todo aquele que quer ser meu seguidor e amar o seu pai,
sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs. Sim, mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E ninguém pode ser meu discípulo se não carregar sua própria cruz e seguir-me. Amém. Queridos, eu coloquei o seguinte tema aqui, o milagre da salvação, nessa reflexão. Nós estamos numa série de estudos falando sobre milagres e hoje eu falo sobre o milagre da salvação. A salvação do ser humano, a nossa salvação é um grande milagre porque, primeiro, dependeu do sacrifício do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a salvação é um grande plano de Deus, um grande projeto de Deus, porque envolveu um amor enorme, um sacrifício enorme, que foi o sacrifício do Senhor Jesus. É uma grande obra de Deus. Mas depende também, e a salvação é um milagre, porque depende de uma renúncia de nossa parte. E há coisas e pessoas que disputam um lugar na nossa vida, no nosso coração. Há coisas e pessoas que competem com Jesus para ocupar o nosso coração e a nossa vida. Então o milagre se torna uma grande salvação, ou melhor, dizendo, a salvação se torna um grande milagre na nossa vida, porque ela envolve uma vida de renúncia, um desprendimento, um esforço de nossa parte em ceder, em abrir mão, em deixar de lado coisas que querem ocupar o lugar da nossa vida que seria de Jesus, né? Então, em primeiro lugar, a salvação é um passo dado por Deus, a iniciativa do Senhor, mas depende de uma resposta do homem, né? E esse texto aqui que nós lemos ilustra muito bem esse fato. Ele começa dizendo que alguém fala assim, que privilégio será comer no banquete do reino de Deus. Alguém fala para Jesus, puxa, que privilégio, que bênção será participar daquele grande banquete no céu, ir para o céu, ser salvo, entrar no reino de Deus. E aí Jesus conta essa parábola aqui, de um homem que prepara uma grande festa e manda o seu empregado convidar as pessoas. E aí você percebe que as pessoas começam a se desculpar. Nós temos aqui 3 tipos de pessoas que usam desculpas. O primeiro disse assim, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. E peço que me desculpe, mas não vou atender o convite, não vou poder ir a essa festa, a esse banquete, eu vou recusar esse convite. Note que é uma desculpa esfarrapada, né? Não tem lógica, porque quem que compra um pedaço de terra sem ver primeiro? Como é que alguém compraria um pedaço de terra sem conhecer, sem ver, depois que comprou, que pagou, aí vai lá para ver o terreno? Quem compra uma posse, quem compra uma casa, um apartamento e um terreno, um sítio, uma fazenda, sem ver primeiro, depois que compra, aí vai lá conhecer. Quer dizer, não tem lógica isso daqui, né? Mas percebe que a casa, a posse, o campo aqui, o terreno desse homem foi um empecilho na vida dele para ele atender esse convite para a festa, para o banquete. Foi uma desculpa. Ele usou isso como desculpa, né? Comprei posses, comprei uma casa, um terreno e tenho que ir lá visitar, tenho que ir lá cuidar, tenho que ir lá olhar, tenho que conhecer, tenho que avaliar e não posso atender esse convite. O segundo disse, eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. E peço que me desculpe também, não posso atender esse convite. É outra desculpa que não tem cabimento, né? Porque uma pessoa vai comprar um animal sem conhecer o animal. Um fazendeiro vai comprar um gado sem primeiro ver e avaliar e conhecer esse gado, né? Então, se a gente se trouxesse para o dia de hoje, é como se alguém comprasse um carro sem ver o carro, sem avaliar, sem experimentar, sem conhecer, sem entrar dentro do carro, né? Então, isso também, essa desculpa é uma desculpa esfarrapada, que não tem lógica, né? Mas note que é um empecilho, foi um impedimento, uma desculpa para a pessoa não atender o convite, né? E uma terceira pessoa disse assim, acabo de casar-me e por esse motivo não posso ir. Quer dizer, o outro alega o casamento, a família, né? Ele não podia atender o convite para essa festa porque ele casou. Então, o que Jesus está ensinando para nós?
nessa palavra e qual a lição e aplicação dessa parábola? Que existe coisas e pessoas que competem com Jesus para ocupar o lugar da nossa vida, do nosso coração, né? E há pessoas que têm dificuldade e terão dificuldade para entrar no reino de Deus, para alcançar a salvação, porque estão presas a coisas e a pessoas, e por conta dessas coisas e pessoas, elas não estão dispostas a seguir a Jesus, elas não conseguem seguir a Jesus porque elas não conseguem abrir mão, renunciar a essas coisas, né? Posses, é um carro, é um trabalho, é uma família, é um casamento, são amigos, né? Que a pessoa usa como justificativa para não atender o convite de Jesus de participar do banquete no reino de Deus, porque a salvação é comparada a uma festa, a um banquete que haverá no céu, né? A salvação é comparado a um convite que Deus faz aos homens, a todas as pessoas, porque o Senhor aqui na parábola, ele diz para o servo assim: saia e convide todas as pessoas, eu quero que a minha casa esteja cheia. Eu quero que a minha festa esteja repleta de pessoas, convide todos. Nós sabemos pela Bíblia que a salvação é oferecida por Deus a todas as pessoas. Deus quer salvar todas as pessoas. Deus estende o convite a todas as pessoas. Jesus ama e quer salvar todas as pessoas. Mas muitas pessoas usam desculpas, colocando outras pessoas ou coisas que impedem elas de seguirem e atender o convite de Jesus, o convite de Deus para a salvação, né? E nesse mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 57 a 62, a Bíblia diz que Jesus chegou para uma pessoa e disse assim: segue-me. E a pessoa disse assim: olha, deixa eu primeiro enterrar meu pai e depois seguirei. Aí Jesus chegou para outra pessoa e disse assim: segue-me. E outra pessoa assim disse para Jesus: deixa-me despedir primeiro da minha família e te seguirei, né? Nessa oportunidade aqui de Lucas capítulo 9, as pessoas demonstraram o desejo de seguir a Jesus, porque ele inicia no versículo 57 de Lucas 9, dizendo assim, que uma pessoa chegou para Jesus e disse assim: mestre, eu te seguirei para onde for. E Jesus fala assim: olha, tem uma coisa, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É como se Jesus estivesse dizendo para ele assim: se você está querendo me seguir pensando que eu sou rico, que você vai ter um retorno financeiro, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Aí ele convida mais duas pessoas e elas dão aquelas desculpas: deixa eu enterrar meu pai, deixa eu consultar minha família, né? E então, veja bem que havia um desejo, as pessoas demonstraram desejo de seguir a Jesus. Mestre, eu te seguirei, mas primeiro eu tenho que resolver esse problema aqui. E Jesus recrimina essas pessoas quando ele diz para a pessoa assim: ó, deixa os mortos enterrar os seus mortos, mas você vem e me segue, né? Então, Jesus depois vai dizer para o último assim: olha, todo aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Então, mesmo essas pessoas ali do texto de Lucas 9, demonstrando interesse a seguir Jesus, Jesus recrimina todos eles. Por quê? Porque eles estavam querendo seguir Jesus, mas estavam presos a algumas situações e outras coisas que estavam atrapalhando eles seguir Jesus. E eles teriam que renunciar, abrir mão dessas outras coisas para seguir a Jesus. Então, esses dois textos aqui de Lucas 9, 57 e 62, que eu não li, mas esse agora que eu li, que é o Lucas 14, 15 a 27, né, demonstram que precisa haver um milagre para as pessoas serem salvas. Porque há muitas coisas e pessoas que competem com Jesus e tentam tomar o lugar de Deus na nossa vida. E quando nós decidimos abraçar a salvação em Jesus, nós vamos ter que abrir mão e renunciar coisas que atrapalham, que impedem, que não permite que a gente siga Jesus, né? Então aqui na parábola de Lucas 14, o Senhor ali, quando ele ficou sabendo dessa situação, que as pessoas começaram a usar desculpas e recusar o convite, ele ficou muito irado e ele disse para o seu empregado: então saia pelas ruas, pelos becos, convide os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, porque ele percebeu que haveria outras pessoas que não estavam tão ocupadas, tão presas a coisas como posses, como carro, como família, né? Até parece que família, casamento impede a pessoa
de participar de uma festa, né? Casamento é uma bênção, a família é uma bênção na vida da pessoa. Mas às vezes essas coisas ocupam o lugar principal na vida da pessoa a ponto de impedir que essa pessoa siga Jesus. Imagine uma pessoa dizer assim, né, para Jesus: deixa primeiro eu consultar minha família. O Senhor está me convidando para seguir o Senhor, Jesus, mas eu vou ouvir a opinião da minha família, eu vou consultar minha família, ver o que eles acham sobre isso. E aí muitas pessoas acabam deixando de seguir a Jesus porque estão presos à opinião da família. Agora, preste atenção no encerramento dessa parábola, porque o Senhor fala assim: então vai convidar os pobres, vai convidar pessoas que não estão presas às coisas desse mundo, pessoas que têm disposição, coragem de abrir mão do que for necessário para atender o meu convite. E aí o servo então saiu e começou a procurar as pessoas pelos becos, pelas periferias, os pobres, os doentes, os necessitados, e que vieram e participaram daquele banquete. E o Senhor disse assim: em verdade vos digo, eu afirmo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados primeiro provará do meu banquete, né? E logo após, Jesus se dirigiu à multidão que estava à sua volta e deu essa palavra aqui que está no versículo 26 e 27. Todo aquele que quer ser meu seguidor, que quer ser meu discípulo e amar, olha só, o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo aqui, querendo dizer para a gente desprezar a família e abrir mão de todos os nossos bens para segui-lo, porque não há necessidade disso. Você não precisa desfazer dos seus bens para seguir a Jesus. Você pode ter os seus bens, suas posses, e mesmo assim seguir a Jesus. Você não precisa desprezar sua família. Pelo contrário, a Bíblia ensina que quando nós começamos a seguir Jesus, o amor pelo próximo, pelas pessoas, pelos amigos, pela família aumenta. Aí que nós vamos amar mais, porque aí nós temos Jesus no nosso coração, nós temos o amor de Deus derramado no nosso coração, e isso nos levará a amar mais a nossa família, amar mais os nossos amigos e as pessoas. É isso. Só que a gente não pode colocar a família, os amigos, as posses na frente de Jesus, permitir que os nossos amigos, os nossos bens e a nossa família nos impeçam de seguir a Jesus. Esse que é o problema. Nós podemos ter posses, podemos ter coisas, nós devemos amar a nossa família, amar as pessoas, nossos amigos, mas nós não podemos permitir que as nossas posses e a nossa família nos impeça de seguir a Jesus, que é o que aconteceu com essas pessoas que foram convidadas aqui na parábola para ir para a festa, para o banquete, né? Então a salvação, o céu, é um convite de Deus para todas as pessoas, para um banquete, para uma grande festa. E nós não podemos permitir que nada e que ninguém, né, competindo com Jesus, tome o lugar de Jesus na nossa vida. Nós devemos, se for necessário, abrir mão, renunciar coisas e pessoas para nós ganharmos Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe nesta manhã, que Deus nos abençoe nesse dia, né? Que o Espírito Santo aplique essa palavra no nosso coração, na nossa vida, e nós possamos praticar, colocar em prática essa palavra, esse princípio de renúncia na nossa vida, né? Como diz o cântico que estávamos ouvindo, que eu coloquei aqui como tema da palavra, o cântico: tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, meu mestre, tudo deixarei. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, te damos graça por esse tempo de reflexão, de meditação na Tua Palavra, nesta manhã de domingo. Obrigado, Senhor, por estarmos com vida, com saúde, e obrigado porque o Senhor fala conosco nesta manhã sobre a necessidade e a importância de renunciarmos diariamente coisas e pessoas que porventura nos impedem de seguir o Senhor. O Senhor tem preparado já um grande banquete para nós, que é a vida eterna, que é o céu. E o Senhor convida todas as pessoas. Já está pronto o banquete, não precisamos pagar nada. O Senhor já proveu tudo. O Senhor já proveu tudo que é necessário para a nossa salvação. O Senhor já preparou tudo. O Senhor já tem tudo preparado de graça para nós. E apenas o Senhor nos convida. Recebemos o convite para participarmos dessa festa espiritual. Mas há coisas, Pai, que muitas vezes nos prendem,
que são empecilhos na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a abrirmos mão e renunciarmos qualquer coisa, qualquer pessoa que seja atrapalho na nossa vida, impedimento da nossa vida, e nós possamos livremente seguir o Senhor, sermos discípulos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um que nos assiste nesta manhã, nesse dia. Abençoa o restante do nosso dia, o nosso culto dessa noite. Em nome de Jesus, para a tua glória, nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu coração nesse dia e até às 19 horas do nosso culto da família, hoje à noite. Fique com Deus, em nome de Jesus.